um ser, ele fez o homem para se associar, para se relacionar. E agora ele olha para o lado dele e não encontra ninguém. Porque diz assim que de todas aquelas criaturas ali, de tudo, nada foi achado que fosse favorável. Não seria achado. Porque o projeto do Senhor ainda estava ali, o Senhor ainda estava a revelar os seus projetos. E ali o Senhor tinha um projeto para a vida de Adão, com ele que eu tinha revelado. Mas ele agora, ele traz a Adão um sono profundo, e ele tira das suas costelas, e ele forma uma mulher. Ele forma uma mulher, a gente percebe como Deus, ele traz a mulher para a vida de Adão, para juntos os dois estarem no mesmo propósito. O propósito de ser fiel ao Senhor, o propósito de ser fiel ao Senhor até o último, até que viesse à existência os seus filhos. E a gente percebe aqui que o Senhor, quando Adão, ele acorda, como ele deu o nome a todas as pessoas, ele acorda agora e ele olha e ele se agrada com aquilo que ele vê. Ele fala que agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão, ele glorifica, ele se alegra, porque era o que estava faltando. Deus, quando ele faz o homem, ele não faz o homem na intenção de deixar só. Mas é bom que o homem habite, que o homem se relacione. Pessoal, mais um culto aqui da família aqui em Itamarati, Bahia, a primeira igreja de Itamarati, Bahia. Lembrando, pessoal, que a minha família está presente aqui, ó. Tem minha tia aqui, nega ali, e meu primo Arlindo, tudo está aqui hoje, viu? Um abraço a todos aí, esse culto aqui maravilhoso, na Igreja Batista aqui em Itamarati, Bahia, Baiano Jaspel. Adão é dada a Eva. De todas as coisas podereis comer, podereis desfrutar, mas não da árvore do conhecimento. Então a gente percebe aí que o Senhor agora coloca eles ali, a primeira família formada, sem pecado, perfeita. Era uma família perfeita. Eles só precisavam ser obedientes e crer naquilo que Deus falou. E a gente não tem essa noção. Eles não tinham noção da consequência do pecado. E no momento que aquele casal, porque foi o casal que eles pecam, porque muitos estudiosos perguntam: cadê Adão quando a serpente estava conversando com Eva? Onde ele estava? Ou ele não estava presente, ou ele olhou e deixou e permitiu aquela conversa. Então a gente percebe que nisso aí já começa uma falha. Cadê Adão que não estava com Eva? Ou se estava, porque não interviu? Então quando aquele casal peca, não foi Eva, não foi o casal. Porque a palavra do Senhor diz que eles dois agora eram uma só carne. Eles dois viviam no mesmo propósito, estavam vivendo na mesma comunhão. Então, quando um cai, o outro cai. Quando um peca, infelizmente, toda a família ela sofre. A gente percebe aqui que quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do paraíso. Eles vão viver a sua vida. E quando tudo isso acontece, a gente vê quando quando Eva ela gera os seus filhos ali já são gerados debaixo de pecado. E há um grande preço a se pagar. Hoje, quando uma pessoa ela decide pecar, ela peca sozinha. Mas toda a família ela sofre diante do pecado. Quando uma pessoa sai do trilho, sai do propósito, toda a família ela sofre. Porque quando o Senhor diz que nós somos uma carne, nós precisamos entender que a dor do outro é a nossa dor. Precisamos entender que o erro do outro vai ser também o nosso erro.
passando por muita dificuldade. Quantos e quantos lares desestruturados? Quantos e quantos lares estão sofrendo por conta do pecado, por conta da falha? Cada um tem vivido a sua vida como bem entende. Mas não é esse o propósito que Deus tem para as nossas vidas. É andar em concordância e união, ter o Senhor como centro, ter o Senhor como base, e ter o Senhor como a direção. Ali quando Adão e Eva pecam, eles querem dar um jeito, eles não esperam por Deus, eles tentam dar um jeito deles, eles pegam as folhas e tentam se tampar. E o homem, ele acha que ele dá jeito com as mãos dele, ele acha que ele conserta da maneira dele, e não é desse jeito. O homem, quando ele peca, ele transgride, ele precisa de Deus, ele precisa trazer Deus para o centro, para que as coisas cheguem para o lugar, para que venha haver restauração lá, para que venha haver restituição na família. E a gente vê Adão e Eva aqui, eles tomarem a decisão de pegar as folhas de trigo e tentar tapar a sua nudez. E quando o Senhor ele chama ali, ele tem um encontro, porque o relacionamento deles era aberto com Deus, e eles começam a chamar Adão, e Adão se esconde, porque quando o pecado entra, o homem tenta se esconder de Deus, esquecendo o homem que o olhar de Deus está em todos os lugares, se esquecendo o homem que não há lugar que ele tente se esconder, que Deus não vá. Então o Senhor Deus, ele tem os olhos como chama de fogo, contempla todas as coisas, os bons e os maus. Ele conhece todas as nossas práticas, as boas e as ruins. O Senhor nos conhece e sabe onde estamos. Verdade. Mas o pecado, ele tenta nos levar para longe, ele tenta nos esconder, ele tenta camuflar. No momento que Deus ele chama aquele casal, eles se envergonham porque é do pecado isso. Mas a gente vê ali que quando o Senhor chama e o Senhor confronta eles com a verdade, e eles tentam colocar a culpa no outro, eles tentam, sabe, se esconder, colocar a culpa em outro, e ali a gente percebe que o Senhor ele pega o que? Agora ele vai acontecer o primeiro sacrifício. O animal vai ser morto para que a nudez daquela de Adão e Eva se tampe. A nudez daqueles homens agora, o Senhor começa a tapar a nudez daquele homem. Porque Deus ele faz desta maneira. Deus, quando o homem e a mulher pecam, no mesmo momento, o amor de Deus faz o quê? O Senhor traça no seu coração já um plano para trazer aquele homem novamente para perto dele. O amor do Senhor por nós, ele não tem limites, ele é incompreensível muitas vezes pelo ser humano. O Senhor traça ali um plano de libertação, um plano de restituição, mostrando para aquela família que o Senhor não o abandonou. Quando o homem e a mulher pecam, o Senhor, você quebra uma aliança, quebra, mas o Senhor já traça um projeto para te trazer de volta, porque o amor de Deus ele faz isso, ele te traz de volta, ele te traz para perto, porque nós somos uma obra especial, com um propósito forte, e o Senhor ele não abre mão das nossas vidas. E o projeto está traçado. E ali a gente percebe que vem a primeira morte dos filhos, do filho onde Caim mata Abel. E a gente percebe o sofrimento, a consequência do pecado vindo, a consequência do pecado tomando conta. E o homem, ele, quando se afasta de Deus, ele passa por situações, ele passa por situações muito sofredoras. O homem longe de Deus, ele não é nada. É por isso, igreja, que nós precisamos andar diante da palavra do Senhor. As nossas escolhas precisam ter a luz da palavra. Porque
pecador. Mas quando ele tem a luz da palavra para lhe guiar, ele ali, ele é restaurado. As atitudes dele é diferente. Então nós, como chefe de família, como pai de família, como mãe de família, nós precisamos nos espelhar no propósito de Deus para a família. O propósito que Deus tem para a família, que é uma família santa, uma família no altar do Senhor. E a partir do momento que aquela família, ela peca, o projeto é de que Jesus viria à terra. E a gente vê esse papel lindo quando Jesus ele vem à terra e ele morre pelos nossos pecados. E ele ali nos dá, ele traz novamente para junto do Pai, ele nos liga de novo. Hoje nós nos encontramos como templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então eu quero te dizer nesta noite, você é privilegiado. Você só precisa dar espaço para o Espírito Santo ele guiar a tua vida, guiar a tua família. Não pense que você sozinho consegue, porque você não consegue. Não pense que você sozinho vai conseguir restaurar, vai conseguir trazer aquele filho que porventura possa estar afastado. Não, você tem que trazer Jesus para o centro da tua família. E o Senhor, ele dá direção. O Senhor, ele faz. Ele traz a existência. Nós precisamos entender ali quando o homem e a mulher eles se afastam, que Deus traz esse projeto, Deus ele demonstra o seu amor. Ele diz assim: eu não desisti. Cada um vai ter a consequência do seu pecado, das suas falhas, mas eu não desisti, E a gente precisa ter isso em mente a todo tempo. O Senhor ele não desiste da tua família. Você pode olhar para a sua família hoje e perceber que a tua família está desestruturada, a tua família não está no altar. Mas você precisa continuar. Porque aquele que começou a boa obra, ele irá completar a obra. Meu marido não serve ao Senhor, já tenho 13 anos no Evangelho, mas eu não posso desistir. Eu preciso perseverar. Eu tenho que entender que os planos que Deus tem é melhor do que os meus planos. E Jeremias diz que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz. Nós precisamos a cada dia profetizar nos nossos lares, trazer existência ao amor, profetizar, trazer existência aquilo que tem faltado. É trazer existência através da palavra. A palavra, nós sabemos que a palavra ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E o que eu tenho feito com os meus lábios, o que eu tenho profetizado, o porquê que eu tenho chamado. Então a gente tem que perceber isso. O que é que eu tenho falado, o que é que eu tenho abençoado. Eu tenho abençoado os meus filhos. Então há todo um contexto na nossa família que vai proporcionar uma família onde a paz venha a reinar, onde o Senhor venha a reinar. E eu vou fazer isso diariamente. Eu vou fazer isso com o meu posicionamento. Eu tenho que fazer isso todos os dias. Todos os dias eu tenho que profetizar no meu lar. E quando a gente se deparar com famílias desse jeito, a gente precisa ajudar. A gente precisa mostrar que o caminho é o Senhor. O caminho é trazer Deus para o centro. E Ele fará todas as coisas. Precisamos entender que o nosso braço forte nós não vamos conseguir. Adão achou que acabou na sua nudez com aquelas folhas de trigo e ia funcionar, mas não. Porque Deus ele cobre a nossa vergonha, Ele cobre a nossa nudez. Ele sabe como faz, Ele sabe como opera. Agora, o nosso papel é trazer para o altar e deixar o Senhor guiar. Eu preciso estar com esta palavra, a palavra da verdade. Eu preciso entender que eu preciso ofertar. Quando a gente vai aqui entrar na história de Caim e Abel, ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Mas o Senhor não aceitou a oferta de Caim. E o Senhor se agradou com a oferta de Abel. O que acontece? Com duas ofertas que eram oferecidas ao Senhor, e só uma oferta foi recebida. Porque uma oferta havia verdade. O mal já estava no coração de Caim. Mas o Senhor disse que se atentou para a oferta de Abel. Porque o que é que tinha?
tinha verdade, tinha adoração. A nossa oferta precisa ter verdade, precisa ter aquilo que nós vamos ofertar ao Senhor. Precisa ter verdade, precisa ter adoração. Precisamos trazer, ofertar ao Senhor e dizer: Senhor, o Senhor tem se agradado da minha oferta, o que eu tenho te apresentado, a minha adoração. Porque muitas vezes a adoração ela é muito superficial, porque as nossas intenções muitas vezes é más. Então a minha oferta precisa estar à luz da palavra, que é isso com verdade. Eu preciso vir aqui ofertar uma adoração, mas que antes, no meu dia a dia, eu tenho mostrado para Deus como tem sido a minha vida diante dele. Não somos perfeitos, somos falhos, mas o Senhor é Deus que contempla o nosso coração. Então sabemos que nós estamos aqui, nós sofremos com o pecado, temos fraquezas, certo? Mas o Senhor ele está todo o tempo a nos ajudar. O Senhor está aqui para nos instruir, para nos mostrar o caminho. Então a minha oferta ao Senhor tem que ser com sinceridade, com integridade. E isso é demonstrado nas minhas atitudes, isso é demonstrado no meu dia a dia, isso é demonstrado como eu converso, como eu falo, como eu ando. É diariamente, eu chego aqui e oferto. Então a gente percebe que algo existia ali já de estranho na vida de Caim. Havia algo de estranho naquela oferta. Então nós precisamos examinar a nossa oferta, o que nós temos trazido para o altar. Porque o que traz é consequência do nosso dia a dia. E eu tenho certeza que quando a oferta é aceita, quando o Senhor se manifesta, quando a oferta ela é aceita por Deus, a oferta ela é respondida. A gente vai ver em vários lugares aqui essa oferta que homens e mulheres entregaram a Deus, respondida de várias, de diversas maneiras. Então venha ofertar e pergunte ao Senhor: Senhor, minha oferta tem te agradado, Senhor? Como tem chegado a minha oferta até ti, Senhor? A gente vai ver ali, quando Elias mesmo ele oferta, ele junta aquele altar, o Senhor responde com fogo. O Senhor responde, igreja. O Senhor ele demonstra com aquilo que ele tem se agradado. Aquilo que ele tem se agradado na minha, na tua vida, ele manifesta isso. E ele manifesta isso de diversas maneiras. O Senhor se manifesta quando ele tem se agradado do servo seu de diversas maneiras. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis, com os nossos olhos abertos. E saber se aquela oferta está sendo recebida. Isso nos demonstra que mesmo em meio a todas as dificuldades, o propósito do ser humano é agradar. O propósito do ser humano é ter comunhão com o seu Deus. O propósito do ser humano é estar no centro da vontade de Deus. E eu confesso que tem sido difícil. É uma luta que a igreja tem passado. E a igreja ela precisa se posicionar justamente nesse tempo. Como o irmão falou ali, a igreja ela precisa, a família ela precisa, nós precisamos ser modelo de família para as outras famílias. A realidade é essa. Porque nós somos conhecedores da verdade. Porque existem muitas famílias aí que ainda não conhecem a verdade, não conhecem o propósito, não conhecem o que Deus preparou. Mas nós somos conhecedores, então nós precisamos ser modelo de família. A igreja precisa ser modelo de família. E isso abrange as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso lar. E ali a gente vai ver que quando Caim ele mata Abel, o Senhor não mata Caim. Ele vai, ele vive. E Abel é morto. Infelizmente, muitas pessoas inocentes morrem. Mas todas essas pessoas que inocentes morrem são abraçadas pelo Senhor. São colhidas pelo Senhor. Precisamos ser fiel ao Senhor até a morte. Precisamos ser fiel ao Senhor até o último dia das nossas vidas.
e assim até a volta de Cristo. Porque se há uma certeza que a igreja precisa ter, que ele irá voltar. Porque nós temos algo que é dele, é o Espírito Santo. Então, se você pode ter a certeza que Jesus ele irá retornar, é porque dentro de nós existe o Espírito Santo dele habitando. Tenha certeza que ele irá voltar. E que o teu esforço nessa terra não é em vão. Aquilo que você rejeita por amor a ele não é em vão. Tudo aquilo que você tem negligenciado por amor a ele não é em vão. Vale muito a pena. Vale muito a pena rejeitar o pecado e muitas coisas que o mundo tem oferecido, porque ele irá retornar para buscar a sua igreja. Aleluia. E a certeza é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então você tem que ter convicção, ele irá retornar. E precisamos entender que ele pode retornar para uns hoje, para outros amanhã.